Olá, discípulas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Discípulas, um espaço de conversas que fortalecem a nossa caminhada com Cristo e que nos inspiram a viver o propósito de Deus em todas as áreas da nossa vida. No episódio especial de hoje, nós vamos refletir sobre o que significa ser uma discípula em movimento, ou seja, uma mulher que vive a sua fé de uma forma prática e relevante na sociedade, influenciando pessoas e ambientes com os valores do reino de Deus. Nós sabemos que o discipulado ele não se limita aos espaços da igreja. Ele se manifesta nas nossas profissões, relacionamentos, nas decisões diárias e em cada lugar onde Deus nos permite estar. Em um mundo marcado por constantes transformações, como permanecer fiel aos princípios bíblicos e, ao mesmo tempo, exercer uma influência que glorifique a Deus? Para nos ajudar a responder essa pergunta, para nos ajudar nessa conversa, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, Mônica Menezes, essa discípula que é advogada nas áreas previdenciária, trabalhista, empresarial. É uma discípula que também é esposa, é mãe, é professora e coordenadora estadual das Mensageiras do Rei. Aí no estado do Piauí, né? Falei estadual, mas não falei qual estado, é o estado do Piauí. E nesse episódio nós vamos conversar aqui sobre vocação, influência, integridade, liderança e o desafio de viver a fé cristã de maneira coerente e transformadora em meio à sociedade. Mônica, seja muito bem-vinda ao podcast Discípulas. É uma alegria receber você para essa nossa conversa aqui. É uma alegria para poder participar, poder compartilhar um pouquinho sobre o que é ser discípula dentro da minha realidade. Muito Ótimo, obrigada Mônica. pelo convite. É uma alegria mesmo para a gente poder ter você aqui como nossa convidada. Eu citei aqui na nossa abertura uma expressão muito especial, Discípulas em Movimento, que na verdade é um projeto que as mulheres batistas em breve vão lançar. E eu queria saber o que que é essa palavra, quando né, a gente fala essa expressão, discípula em movimento, o que que ele significa para você? Como é que esse conceito ele vai se conectando à sua caminhada com Cristo? Raquel, quando eu ouço essa expressão, discípulas em movimento, eu penso imediatamente em uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha caminhada cristã, que a fé parada, ela não transforma nada, né? A fé parada não serve para nada. Então, discípula em movimento, para mim, é uma mulher que não ficou esperando inerte o momento perfeito para servir, para fazer alguma coisa, não ficou esperando sair da sua zona de conforto, do seu ambiente para servir. É a mulher que foi com o que tinha, do jeito que estava e no lugar que Deus colocou ela, né? Dentro da sua realidade. É uma discípula em movimento. Eu consigo ver isso assim de uma maneira muito real na minha vida, né? Isso acaba se materializando na minha vida de uma maneira muito concreta, dentro dessas muitas versões que eu sou, eu procuro viver esse discipulado em movimento dentro dos ambientes que eu atuo, nessas minhas muitas versões. E isso é bem real na minha vida, e é assim que eu procuro ser discípula, dentro da minha realidade, no meu dia a dia, nas oportunidades que eu tenho para ser discípula. Amém. Interessante que você usou a expressão servir. E a gente percebe, quando vai caminhando aí pelo Brasil, conhecendo tantas mulheres, tantas discípulas de Jesus, a gente percebe que tem assim um desejo muito genuíno no coração delas de servir a Deus. Mas muitas ainda têm essa ideia, talvez um pouco limitada, que esse serviço, que essa missão, ela acontece apenas dentro do espaço ali da igreja, nesse ambiente eclesiástico. Então, como é que a gente pode compreender, já que você tem tido essa vivência, que o discipulado ele também vai acontecer nos ambientes onde a gente vive, onde a gente trabalha, estuda, nos relacionamentos que a gente tem diariamente com tantas pessoas diferentes? Como é que a gente pode entender melhor isso? Então,
de fato, como mulheres, servirmos na igreja também, mas servirmos em todo o tempo. Sim. Dentro dos ambientes que eu atuo, eu procuro ver as oportunidades que Deus nos dá e Ele nos dá e nos mostra, porque Ele sempre nos traz pessoas para perto. Eu tenho certeza que no lugar que cada mulher está, cada discípula de Jesus está, tem pessoas ao seu redor. E é lá que nós devemos atuar. Dentro da minha realidade como advogada, eu atuo muito na zona rural, com pessoas de baixa instrução, que têm bastante dificuldade de entendimento, muitas vezes. Então, eu vejo ali como uma oportunidade de ser discípula de Jesus, de lembrar o que Jesus me ensinou e procurar atuar dentro daquela realidade. Toda vez que eu atendo alguém, que eu ouço a sua história, que eu procuro demonstrar e mostrar com amor e com cuidado seus direitos, quais as possibilidades, eu estou atuando, eu não estou só atuando como advogada, eu estou atuando como discípula de Jesus. Ali, quando eu ouço com atenção, quando eu procuro demonstrar com cuidado quais as, os caminhos possíveis a seguir, eu penso que é muito mais do que a minha profissão. Na verdade, é uma oportunidade de atuar de uma maneira muito positiva na vida daquela pessoa, né? Eu estou sendo discípula porque Jesus foi o nosso principal exemplo de alguém que ouviu e viu as pessoas, né, além do seu, da forma exterior. Ele foi aquela pessoa que ouviu antes de falar, que serviu da melhor forma. Então, ali eu procuro atuar. Como coordenadora, as nossas meninas, eu também procuro viver isso, porque a gente sabe que nós somos um espelho, né? Nós que temos algum cargo de liderança, a gente acaba sendo um espelho, nós somos muito, elas modelam o que elas veem. Então, a gente tem que ser para poder ensinar, primeiramente. E eu quero que elas entendam desde muito cedo que o discipulado não é uma roupa que se veste no domingo à noite para ir para a igreja. O discipulado real acontece quando elas saem das quatro paredes, na escola, a forma como elas se comportam, a forma como elas reagem às coisas erradas que estão ao redor delas, as injustiças. Então, na liderança, na minha atuação como líder de mensageiras também, eu procuro demonstrar ao fazer, para que elas vejam o que a gente faz, mas também ensinar que o discipulado, na verdade, o discipulado real acontece bem fora das quatro paredes da igreja. E assim é discípulas em movimento, na minha opinião, é Jesus sendo visto em nós nos lugares mais comuns da vida, né? Nos lugares na nossa vida ordinária. Isso é ser discípula de Jesus em movimento. É verdade, é não compartimentalizar, né, a vida e É, viver em Cristo e viver para Cristo, em todos os momentos e isso se tornar visível em nós, né, e as pessoas perceberem a presença dele. E que legal, pensar assim, quando nesse você fala de sentido. mensageira, né, meu coração também já dá aquela vibrada, né? Mas como é bacana que você, né, como uma profissional, seja esse exemplo para as meninas, porque a gente sabe que elas vivem numa fase, pré-adolescência e adolescência, de pensar sobre o futuro, sobre a profissão que elas vão ter e eu imagino que nesses compartilhamentos seus com ela, elas conseguem perceber você vivendo a sua profissão para a glória de Deus. E eu creio que isso faz muita diferença no momento em que elas projetam o próprio futuro delas também, né, profissional. Você já viveu alguma experiência, assim, de a menina falar para você sobre como ela deseja usar a profissão dela para glorificar Jesus? Sim, sim, elas verbalizam muito isso. E eu oro a Deus para que isso se concretize. Na verdade, isso é muito, pulsa no coração delas. Quando elas pensam em ser médica, eu quero ser médica, mas eu quero atender no barco missionário, né? Elas pulsam dentro delas o serviço. Eu disse, olha, de nada adianta serem profissionais bem-sucedidas se isso não puder ajudar no reino de Deus de alguma forma. Então, a profissão é importante, mas servir a Deus é o principal. E elas sempre verbalizam, sim, esse desejo de servir. Elas já fazem isso
dentro do nível que elas estão, e eu acredito que é dessa forma que elas vão chegar lá, quando elas forem profissionais, como elas já são, estão acostumadas a servir desde pequena dentro da realidade delas, quando Hum. elas chegarem lá, elas não vão esquecer. Assim como eu não esqueci, né? Se hoje eu estou atuando dessa forma, porque fui ensinada. Desde pequena, desde o meu tempo de mensageira, fui ensinada a servir. Isso é maravilhoso, é um privilégio servir a Deus nas nossas muitas áreas. É muito importante ter essa visão, né? Como você teve, desde cedo, você ter essa Sim, formação de mentalidade, entendendo que essa missão que Cristo deixou, ela é para todos nós e que nós vamos vivê-la em qualquer contexto que Ele nos colocar, que muitas vezes eu sinto, assim, alguma frustração, né, em meninas, em jovens, que elas pensam assim, poxa, eu não estou fazendo parte da missão porque eu não recebi um chamado para o campo missionário, mas quando você vai trabalhando isso desde cedo, elas já vão entendendo e elas, de fato, vão fazer das suas profissões os seus próprios campos missionários, né? Isso é fantástico, assim, é realmente uma virada de chave que acontece lá, né, cedo na vida dela e que vai refletir na mulher que elas vão ser e até a própria realização delas também, né? Enquanto profissionais, saberem que aquilo ali é uma realização em Deus completa, né? Não é uma parte que está se realizando, mas ela inteira, como discípula, está se realizando também. que Deus acrescente, Deus nos. Isso não é, na verdade, é um mérito, não é demérito nenhum. E não nos falta nada. Deus tem sustentado e acrescenta de uma maneira mesmo que só Ele poderia fazer. Então, por isso que eu Ótimo. sou muito feliz dentro Muito bom, né? dessa minha atuação também como discípula. Hum. Agora, voltando aqui, né, para os desafios de ser uma discípula nesse ambiente profissional, porque a gente sabe também que tem os seus desafios, né? A gente vive numa sociedade que é marcada sempre por mudanças de princípios, de valores, existem muitos princípios, né, que vão sendo ah, colocados contra, né, contrários àqueles princípios que nós, como cristãos, temos. Então, tem, né, imagino que você lide muito com isso também na sua atuação profissional enquanto advogada. Como é que você faz para permanecer fiel aos seus princípios e, ao mesmo tempo, também acabar influenciando essas pessoas que você vai conviver e que têm princípios diferentes, que pensam de formas diferentes, e aí você se posicionando ali, acaba tendo essa oportunidade também de influenciar pessoas com a visão cristã, com a visão da palavra de Deus. Realmente não é fácil. Essa é a pergunta de milhões, né? Como influenciar, permanecer firme, mesmo em meio a tantas coisas contrárias à nossa fé cristã. A advocacia não é uma profissão fácil, é uma profissão que muitas vezes coloca a gente diante de muita pressão. Muitas pessoas, né, cliente que chega dizendo, doutora, dê um jeitinho aí, né? Muitas vezes em que a mentira era mais fácil, era mais lucrativa. Muitas situações, assim, em que eu tive que ter muita convicção daquilo que eu cria. Eu tive que ter muita certeza no meu coração do caminho que eu precisava escolher. Não é fácil, não é fácil mesmo, porque no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas esperam um resultado muito imediato das coisas e muito positivo, sempre tudo tem que dar certo, não importa a forma como isso acontecer. Mas quando a gente se posiciona, né, dentro daquilo que a gente acredita, a gente acaba ganhando muitas vezes até o respeito dessas pessoas que nos, né, propuseram alguma coisa errada. Então, a fé, ela nunca foi um obstáculo para o crescimento profissional, não, porque às vezes a gente pode pensar, eu perdi a oportunidade de ganhar mais ou de crescer profissionalmente. Na verdade, eu posso dizer que esse posicionamento é o meu diferencial, né? Assim, aqui na atuação da minha região é muito comum existir atalhos para determinados tipos de benefício, né? Pessoas que nunca foram trabalhadoras rural quererem usufruir de um benefício que não tem direito. E a gente sempre se posiciona muito firme, que não trabalhamos dessa forma.
E eu acredito que isso é meu diferencial. Isso gera uma credibilidade e confiança nas pessoas em dizer, não, ela tem, aquela menina ali tem princípios, tem valores, né? As pessoas percebem. Às vezes a gente faz isso de uma maneira natural, achando que ninguém vai perceber, mas as pessoas observam, as pessoas percebem. Então, as pessoas te procuram por causa disso, te indicam, né? Então, eu acredito que as pessoas confiam porque elas sabem que eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir, né? Que eu não vou ser desonesta e que mesmo que a notícia não seja positiva, elas sabem que podem confiar, que eu vou falar a verdade. Então, isso é fruto de uma fé que eu vivo. Eu não tinha como ser diferente. Não, eu não poderia ser uma Mônica dentro da igreja, nas quatro paredes, onde todo mundo está me observando, e na primeira oportunidade aqui, dentro do meu ambiente fechado, eu agi de forma diferente. Eu jamais faria isso. Pela fé que tenho e os princípios que acredito e compartilho. Então, Jesus nos trouxe para cá foi para sermos diferentes mesmo, né? Mas para dizer que é fácil, não é fácil, né? Se posicionar de forma contrária no começo, principalmente, não é fácil. Às vezes o cansaço pesa, a pressão é real, mas vale a pena permanecer firme, né? Então, a gente se fortalece na palavra de Deus, na oração, né, para a gente firmar esses valores que norteiam nossas condutas, né, na comunidade de fé, que é importante demais nós estarmos sempre ativas e congregando, e isso nos alimenta, nos reabastece para que a gente possa enfrentar, né, os desafios diários da semana. Mas é assim que a gente se posiciona. Não é fácil, mas vale a pena e é possível. Muito bacana ouvir assim, né, você compartilhando essa sua experiência, e você citou a questão da credibilidade. E hoje realmente é tão difícil quando a gente vai contratar um profissional, seja um advogado, seja um empreiteiro, né, profissional que for. A gente fica sempre muito inseguro. Que profissional que eu vou contratar? Será que não vai me passar para trás? Será que não está me cobrando a mais? Será que não está me enganando? Então, Uhum. realmente, a gente tem, né, vive uma sociedade em que a gente já parte do princípio de que as pessoas vão nos enganar. Então, você encontrar alguém em quem você pode confiar realmente se torna um diferencial, né? Você não. É óbvio que todo profissional ele quer construir credibilidade, mas eu acredito que, na verdade, seu objetivo maior talvez nem fosse esse, né? O seu objetivo era viver de forma íntegra a sua fé e também no exercício da sua profissão, e a credibilidade acabou sendo uma consequência positiva de você colocar a sua fé em prática. E isso tem sido visto, tem sido reconhecido aí, e é muito bacana de ouvir isso e de a gente compartilhar esse tipo de postura e inspirar outras mulheres a também viverem assim, independente da profissão que elas atuem, né? Mas que elas sejam, acima de tudo, cristãs, porque se elas forem boas cristãs, elas vão ser boas profissionais também. Exatamente, exatamente isso. Não, não tem como ser diferente. Nós temos que ser excelente em tudo que fazemos, procurar fazer com zelo. Na minha atuação como professora, eu procuro fazer da melhor forma, eu me organizo, preparo a aula, eu tenho que ser boa, porque eu não posso sujar o nome de Cristo, carregar o nome de cristã e ser diferente. Eu sempre penso isso mesmo, Raquel. Eu disse, não, eu tenho que ser o melhor que eu conseguir ser aqui. Claro que eu vou ser perfeita, melhor, mas eu tenho que me Hum. esforçar para fazer o melhor, porque além de tudo, a gente carrega o nome de Cristo. E isso é muito importante, a gente tem que ter zelo com isso. Nessa sua trajetória aí, né, ocupando diferentes papéis, né, você ocupa esse papel de advogada, de professora, que também é uma profissão, né, É, é uma atuação profissional também, como sim. uma líder cristã. Você lembra, assim, de algum momento em que a sua fé, um conselho seu, um discipulado ali que você estava exercendo acabou diretamente impactando a decisão de alguém? E o que que isso te ensinou sobre viver o discipulado na prática, nessa rotina diária de ser Mônica, de ser essa discípula Mônica em todos os ambientes? Sim, eu lembrei de um caso, Raquel, eu vou compartilhar um caso que me marcou muito. Certa vez eu recebi um caso de uma senhora idosa, né, que
teve o histórico dela é uma trabalhadora rural. Aqui na nossa região é muito comum que as mulheres sejam quebradeiras de coco, babaçu. Elas sustentam sua família sendo quebradeira de cocos a vida toda, fazendo roça, morando numa área quilombola. De fato, ela era trabalhadora rural, só que completou a idade, mas não tinha nenhum documento que fosse possível comprovar o tempo mínimo para se aposentar. Ela tinha procurado outros profissionais e eles, né, não pegaram o caso dela porque não tinham visto nenhuma solução. E eu vendo a situação daquela senhora, que trabalha tanto, que criou as filhas e ainda estava criando dois netos sozinha. E eu fiquei muito tocada, né? Senhor, o que que eu posso fazer por essa mulher? Ela procurou o sindicato rural da localidade dela, só que ela não estava pagando a mensalidade, estava muito atrasada e eles recusaram a ajuda. Diz que só emitiam algum documento para ela se ela atualizasse todo o débito dela. Então ela estava numa situação assim muito difícil. Então, do ponto de vista técnico, realmente era uma situação difícil, um caso muito arriscado, um retorno incerto, né? Não foi pelo financeiro, mas aquele tocou mesmo no meu coração. Eu disse, Senhor, me ajuda, me ajuda a ajudar essa senhora, né? Ela precisa de auxílio. Como é que eu posso me ajuda a entender o que que eu posso fazer por ela? Então, ela contou a história, eu assumi o caso, a gente trabalhou muito, buscamos provas testemunhais, trabalhamos, fizemos buscamos alguns documentos e, assim, nós conseguimos aposentar ela legalmente, claro, né, atuei da forma possível, mas o que me marcou, chega a me arrepio toda vez que eu lembro, é que ela falou assim, quando ela recebeu a notícia, ela estava desacreditada, não tinha jeito para ela. Quando ela recebeu a notícia, ela chorou tanto, eu chorei, ela chorou. Aí ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse, minha filha, foi Deus que mandou a senhora para mim. Lindo. Aí eu fiquei assim, sabe, Senhor, então foi realmente, às vezes a gente pode ser resposta de oração de alguém, sem nem saber. Mas ela falou assim de um jeito, ela disse assim, minha filha, foi Deus que mandou você para mim, mandou a senhora, ela falou, foi Deus que mandou a senhora para mim. Então eu aprendi naquele dia, né, que às vezes Deus nos coloca em posições profissionais, né, estratégicas. Não importa aonde seja, como professora, como costureira, como atendente, como vendedora, ele te coloca em posições estratégicas que você pode ser a resposta de oração de alguém, né? O discipulado na prática me ajudou a viver isso, né? Muitas vezes é isso que acontece. A gente usa o nosso talento, as nossas habilidades, né? Seja ela qual for, a nossa ferramenta profissional como um instrumento do cuidado de Deus na vida de alguém. Então, isso, assim, essa história que aconteceu de verdade me marcou muito, porque fez muita diferença na vida de uma família, eu nem vou dizer na vida Uhum. dela, na vida de uma família que estava numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Uma senhora idosa nessa situação, criando dois netos, enfim, e para a glória de Deus, né, a gente conseguiu ter êxito, né? Uhum. Para a glória de Deus, foi Deus que me ajudou a desenvolver uma solução para esse caso e deu certo. Então, Amém. glorifico a Deus por isso, por poder atuar dessa forma, ajudando as pessoas e é muito bom, assim, a gente ser resposta de oração. Olha que privilégio! Muito, né? Muito, muito, muito bom mesmo. É Deus muito dá esses bom. presentes assim pra Eu, gente, quem né? sou eu? Quem sou eu? Mas a gente tem que estar inserido no mundo para fazer diferença mesmo. Mateus 5 fala que somos sal e luz. O sal, o sal dentro do saleiro não faz muita diferença. O sal ele tem que estar no alimento, inserido no alimento, que é para as pessoas sentirem sabor, né? Então, a gente não pode perder as oportunidades.
de ser luz na vida de alguém, né? De ser Cristo, né, na vida de alguém, ser um cristão autêntico, que as pessoas, ao ouvirem que você é discípula de Jesus, elas pensem assim: ah, agora faz sentido, realmente faz todo sentido, ou está explicado, ela é assim, está explicado. Tem que ser assim, nós temos que ser essas discípulas que exalam o perfume de Cristo, não só dentro das quatro paredes, mas principalmente nos ambientes mais diferentes, né, Hum. das quatro paredes da igreja. Esse que é o discipulado de verdade. Eu penso dessa forma. Você já deu assim, né, compartilhando os seus testemunhos, você já deu muitos insights sobre como que as mulheres podem viver a sua fé também de uma maneira que elas acabem, né, sendo relevantes na sociedade, como discípulas de Jesus de fato. Mas assim, para a gente encerrar, queria que você desse assim esse conselho final para aquelas mulheres que estão aqui nos ouvindo, que elas querem viver uma fé em movimento, né, não querem viver essa fé parada, não querem viver essa fé dentro das quatro paredes, mas querem ser relevantes na sociedade, sim, mas principalmente sendo discípulas de Jesus e compartilhando o evangelho nesses lugares onde Deus as tem colocado. Qual seria o seu conselho? Ai, eu poderia dizer algumas coisas assim do coração mesmo. Primeiro, não espere estar pronta, o momento perfeito, o ambiente perfeito para ser discípula de Jesus. Eu não estava pronta quando eu assumi a coordenação estadual das Mensageiras do Rei. Não estava pronta quando eu entrei numa sala de aula para dar aula. Não estava 100%, agora tudo está favorável. Não estava. Mas Deus chama Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita quem Ele chama. E dê o primeiro passo. Não espere a condição perfeita para ser discípulo, para fazer diferença. Não espere estar pronta. E a segunda coisa, eu poderia dizer, cuide do que importa, da raiz, do seu coração. Busque o Senhor todos os dias. Uma mulher que vive correndo, sem tempo de ter seu tempo de oração, seu tempo com Deus, sem ler a palavra de Deus, sem comunidade de fé, às vezes eu não tenho tempo para ir para a igreja, minha vida é tão atribulada. Essa mulher não vai conseguir permanecer. É como uma raiz seca mesmo, que precisa ser regada todos os dias. Sem Cristo, sem o nosso momento com Deus, a gente sucumbe mesmo, a gente vai acabar cedendo às tentações. Então, você não pode dar para alguém aquilo que você não tem. Para eu poder compartilhar, eu tenho que ter conteúdo, aprender e viver, né, no meu dia a dia. Uma influência de verdade, ela nasce daqui. Você não performa influência, não. Você não vai conseguir influenciar se for da boca para fora. A influência de verdade é que as pessoas te observam e veem, realmente, é muito natural. Então, você tem que cuidar do que está aqui, do seu momento com Deus, do seu momento de buscar o Senhor através da sua palavra, de ter seu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser real e diário. E se lembre, por fim, a Raquel pediu só uma, eu acabei falando três. Por fim, saber que a mensagem de Cristo que as pessoas leem é você mesmo, né? Não é o seu cargo, não é o seu título, não é a sua profissão. É você, é a pessoa, né? Não é o seu currículo, mas as pessoas olham para você. Isso que é o mais importante. Então, é isso que eu acredito que mulheres podem fazer para começar a ter uma vida diferente e discipulando, influenciando pessoas, e assim o reino de Deus vai crescendo e as pessoas vão sendo acrescentadas. E a gente está aqui para isso. Amém. Privilégio nosso poder contribuir. Amém, Mônica. Conselhos maravilhosos. Quando você falou o primeiro ali, eu pensei muito sobre essa jornada que é feita de passos. Então a gente precisa caminhar, né? A gente precisa dar um passo, a gente dá um passo de obediência, depois dá outro e vai continuando.
E aí Deus vai nos usando nessa caminhada aí, passo a passo, que nós vamos dando de coragem, de fé, de ousadia, né, na presença dele, de obediência acima de tudo. A gente vai construindo essa jornada discipular, e aí, assim como você, chega um momento que a gente pode olhar para trás e perceber tudo o que Deus foi fazendo na nossa vida e através da nossa vida também. Então, Mônica, muito obrigada, viu, por compartilhar conosco esse tempo, a sua experiência, aquilo que você tem aprendido com Deus e principalmente esse seu testemunho de fé, que é realmente algo que nos abençoa, que nos marca. E o nosso desejo é que aquilo que você disse hoje aqui possa encorajar também outras mulheres que estão aqui ouvindo o nosso podcast, que também elas possam compreender que Deus está chamando cada uma delas para ser, como você disse, né, luz e sal onde elas estão, seja na família, na profissão, na comunidade, todos esses espaços de influência que Deus vai nos dando a oportunidade de estar, para que nós possamos apontar sempre as pessoas para Cristo. E agora eu quero deixar um convite aqui para as nossas ouvintes, se esse episódio edificou a sua vida, compartilhe ele com outras mulheres, ajude essa mensagem a alcançar ainda mais discípulos. Você pode acompanhar todos os episódios do podcast Discípulas no nosso Spotify e também no formato de vídeo no canal das Mulheres Batistas no YouTube. Continue caminhando conosco nessa jornada de crescimento, discipulado e missão, e até o próximo episódio. Você já pensou o que significa ser uma discípula de Jesus hoje? Não é sobre cargos, é sobre escolhas intencionais. Quando você ora, ama, serve, perdoa, você está discipulando pelo exemplo. Na rotina, nos relacionamentos, na igreja, em todo gesto de amor, o discipulado acontece. E Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se estiverem em amor uns aos outros." João 13,35. Quem é a mulher que te discipulou? Quem caminha com você na fé? A nova série Discípulos no YouTube e no Spotify da UFMBB vai celebrar essas histórias de caminhada, fé e amor. Inscreva-se em nossos canais e acompanhe esta jornada.